Quando o Sr. Bilbo Bolseiro de Bolsão anunciou que em breve celebraria o seu 11º aniversário com uma festa de especial grandeza, houve muito comentário e agitação na Vila dos Hobbits. O Bilbo era muito rico e muito peculiar, e tinha sido a atração do condado por 70 anos, desde seu notável desaparecimento e inesperado retorno. As riquezas trazidas de sua viagem tinham agora se transformado numa lenda local. E popularmente se acreditava que a colina em Bolsão estava cheia de túneis recheados com tesouros. Quer então entender um pouco mais de como que funciona uma primeira página e assim transformar as suas histórias de uma tal forma que vai obrigar os seus leitores a continuar lendo? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a primeira página. Coisa que é interessante sobre a primeira página é que muitas vezes a gente pode pensar que, apesar de ser apenas uma primeira página, se não for algo introdutoriamente positivo, não vai ter vontade de virar a próxima página e com isso continuar lendo. A sua primeira página é o seu cartão de visita depois que é aceita a sua premissa. Claro que a capa tem a sua importância, é claro que uma sinopse tem a sua importância, porém depois que passou por todos esses obstáculos, se vai obrigar o leitor a continuar lendo aquilo, tem que ser uma boa primeira página e com isso trazendo muitos gatilhos e muitas formas de se fazer. Então hoje iremos conversar um pouquinho sobre como transformar ideias, propostas, técnicas em uma primeira página muito mais interessante. O primeiro ponto que a gente vai falar sobre a primeira página é a primeira frase. A primeira frase ela tem um forte impacto naquilo que você está lendo, principalmente porque é a apresentação de tudo. Colocar gatilhos mentais é de algo de suma importância porque você vai gerar diversas expectativas, diversas curiosidades, diversas formas diferentes. Claro que existe trolhos de gatilhos mentais, se eu não me engano aqui, só de cabeça já consigo pensar em pelo menos uns 10, mas de uma forma interessante é que você não precisa necessariamente construir 10 gatilhos mentais na sua primeira frase, ou caso na sua primeira frase seja ela maior ou menor, mas sim pelo menos 1, 2 ou 3 gatilhos, pelo menos 3 acho que seria um número bem interessante para realmente transformar aquela primeira frase em algo realmente impactante. Colocar gatilho da curiosidade, colocar gatilho da antecipação, colocar gatilho de ancoragem, colocar gatilho da estranheza, colocar gatilho da autoridade, colocar gatilho simplesmente de uma aproximação de uma simplicidade. Existem diversos tipos de gatilhos interessantes, então se você vai trazer à tona aquilo que vai ser realmente colocado, então realmente coloque gatilhos mentais interessantes nessa primeira página, principalmente na sua primeira frase. Porque se você já começa a sua primeira frase com uma ideia muito forte, engatilhando localidades no cérebro de formas diferentes, com o objetivo de ancorar o seu leitor e continuar lendo e com isso querer saber mais, então realmente uma primeira frase decente, bem forte, bem realmente impactante, faz certa diferença, principalmente em histórias curtas, de 3, 4, 5 mil palavras, algo realmente que teria como uma grande importância ser um começo, meio e fim, bem mais rápido. Outro ponto importante sobre a primeira frase é que é o seguinte: cuidado quando você não tem uma certa força de continuidade. Quando a gente tem uma primeira frase muito impactante, o seu primeiro parágrafo tem que fazer jus à sua primeira frase. Então muitas vezes quando você não consegue criar uma primeira frase de grande impacto, porém você precisa de grande força, o que é interessante? Coloque um gatilho simples, uma curiosidade, uma antecipação, uma bizarrice ou uma ambientação, qualquer outra coisa que gere pelo menos um gatilho. Aí quando você for ancorar para o seu primeiro parágrafo como um todo, você gere essa continuidade. Existem autores, como por exemplo acontece aqui no Senhor dos Anéis, um exemplo que coloquei clássico aqui no comecinho do vídeo, que ele traz simplesmente 3 pontos importantes. Um gatilho da estranheza com o 11º aniversário, onde essa palavra realmente não existe, mas também gera uma curiosidade, por que disso? Um outro ponto é porque quem é tal pessoa? Então quando você gera uma primeira frase com um mínimo de gatilho, você pensa, tá, ok, interessante. Mas não é aquele primeiro gatilho tão curioso, porque eu não faço ideia de quem seja. Claro, agora que eu sei quem é o Senhor dos Anéis, agora que eu sei
toda a história, realmente você consegue prever. Mas se pega uma pessoa leiga que não conhece O Senhor dos Anéis, está introduzindo ainda na leitura fantástica e você entrega esse primeiro livro, a pessoa não faz ideia de quem seria o tal Bilbo Bolseiro. Mas alguns gatilhos que são interessantes minimamente como forma de continuidade. Então, se você não tem uma certa força de colocar diversos gatilhos mentais dentro da sua primeira frase, ou no caso, pelo menos, no seu primeiro parágrafo, é interessante você criar pelo menos um ou outro, uma curiosidade, uma antecipaçãozinha, uma coisa mais simples, porém que faça jus a essa continuidade e faça assim essa sequência, essa frequência de ideias. Uma outra coisa interessante sobre a primeira página, ou no caso, a primeira frase mais especificamente, é que existe uma técnica muito legal chamada cena-espelho, que é algo que é bem interessante, principalmente no começo. Se você coloca uma cena-espelho logo no começo da sua página e uma cena-espelho correspondente no final dessa sua primeira página, claro, você pode colocar isso em qualquer outro momento, porém, se você conseguir estruturar na sua primeira página uma cena-espelho, é algo interessante porque você vai querer saber o porquê disso, o porquê daquilo e porquê de usar dessa técnica. Uma outra coisa importante sobre a primeira frase, no caso, a primeira frase mais importante, é você imaginar que tudo aquilo que você colocar na sua primeira página será uma promessa. Porque se você está apresentando logo na primeira página essa promessa, realmente é algo importante. Por isso que falar um pouco sobre as promessas na primeira página é algo muito interessante e muito importante a ser avaliado. As promessas são basicamente as ideias iniciais que você está prometendo que vão ser desenvolvidas. Um possível mistério, um desenvolvimento de personagem, uma ambientação, um ponto de conflito interessante. Tudo isso é importante você colocar logo na primeira página, caso você ache importante realmente colocar essa promessa. Se vocês logo apresentam um personagem logo de cara e ele não é relevante, por que colocou logo na primeira página, que é o primeiro contato com aquela história? Um protagonista, um antagonista, é mais importante ser colocado. E se não colocar nenhum dos dois, qual é o papel desse personagem nessa história? Uma coisa interessante, como por exemplo aparece na história de Agami ga Kill, nós temos o nosso primeiro personagem apresentado, não é o protagonista. A protagonista só aparece várias páginas depois. Por quê? Porque ele quis criar essa antecipação, porém mesmo ele não sendo o protagonista, porque o nome da história é Akame ga Kill, então o nome da personagem principal ela é a Akame, mas a história é contada juntamente nesse ponto de vista. Então mesmo ele não sendo o protagonista, ele é o co-protagonista. A história, ela gira em torno de um personagem, no caso, né, o nosso primeiro personagem que aparece, porém, a história é conduzida pela Akame. Então é interessante que nesse jogo das primeiras frases, no caso da primeira página, nós temos a apresentação de um co-protagonista, que vai ser um dos personagens que vão conduzir a história, porém não é o protagonista solo. Então, caso você não coloque o seu protagonista como personagem principal dessa primeira frase, ou no caso da primeira página de uma maneira geral, qual que é o papel desse personagem na história? Ele é o que vai ambientar, ele que vai ser o ponto de conflito, ele vai ser o antagonista, ele vai ser o protagonista, ele vai ser o mentor, ele vai ser o causador do conflito de uma maneira geral? Qual que é a importância dele? Tudo que você colocar na primeira página tem uma promessa. E essa promessa é algo muito importante para ser desenvolvido, principalmente no ato de que você está apresentando o seu universo, a sua trama, e essa apresentação gera expectativa. E essas expectativas são realmente importantes a ser avaliadas nessa sua primeira página. Outro ponto interessante sobre a primeira página é a apresentação do escopo. Ou seja, você teria que apresentar todos esses detalhes? Não, mas pelo menos o máximo possível. Qual que é o gênero da história? Vai ter uma alta fantasia? Então seja interessante já colocar elementos fantasticamente fantásticos dentro disso. Caso seja uma baixa fantasia, então colocar alguns leves elementos. É uma ficção científica? É um hard sci-fi? É um terrorzão? Quais são os elementos do gênero que você vai apresentar? E já comece a apresentar. Quanto mais hard for a sua história, seja um hard fantasy, um hard terror, um hard fiction, não importa. Quando for mais hard, é interessante já começar a preparar, a dar o setup de toda a sua história, colocando aqui. Se por acaso realmente é um futurista ao ponto de ser 3, 4, 5 mil anos depois, então já seria interessante você já apresentar elementos que já preparem a cabeça do leitor, porque, como eu falei, a sua primeira página é o seu cartão de visita.
o cartão de visita que a pessoa ela colocou dinheiro e disposição para ler. E se ela teve essa disposição de ler, seja financeira ou qualquer outra coisa, você precisa manter essa pessoa, manter esse leitor, essa leitora aqui focado. Então, promessas, ideias, propostas e apresentação de gênero é importante. Não apenas a apresentação de gênero, como a gente chama de tom da história, mas também o timbre da história. Porque dentro de diversos tipos de fantasia, romance, drama, existem seus pequenos subtipos. Que isso já começamos a entrar no timbre da história. E não apenas isso. Se você vai construir uma história em prosa, em poesia, em páginas episódicas, em primeira pessoa, em segunda pessoa do presente, o interessante é você já mostrar os elementos que vão fazer parte disso. Por exemplo, quando a gente pega a história do Drácula, de Bram Stoker, é uma história que vai ser completamente à base de cartas. Então a estrutura de cartas com remetente, a data, explicação, primeira pessoa, similaridade, papapá, tudo isso é apresentado logo na primeira página, com o objetivo de apresentar já a proposta, que é um terror, já é uma coisa um pouco mais introspectiva, já traz toda essa premissa dessa ambientação, que é o caso da Europa, já fala já um possível protagonista, que é o cara que está apontando essa primeira carta, um possível antagonista, considerando que ele está indo para Transilvânia. Então é interessante que já é apresentado diversos elementos logo na primeira página, juntamente com a proposta de que é uma história episódica em cartas. Então você vai ter que entender e abordar essa ideia. Tem um conto que já está em desenvolvimento, onde a primeira página é um tanto interessante, porque eu trago a proposta de que a primeira página é um bilhete. Basicamente um bilhete, onde tem escrito à mão pela protagonista, que coloca suas primeiras impressões no seu primeiro dia de trabalho, considerando o local onde ela está. Porém, ela já coloca logo na primeira página também que ela vai adentrar e ter acesso a alguns documentos que são um tanto sigilosos. Já apresentando que ela vai ter acesso a esses documentos, logo na segunda página, ao virar, eu já apresento o quê? Esses documentos, no formato de documentação. No caso, mais uma documentação médica, científica, onde a nossa protagonista vai estar girando. Então é interessante porque a minha primeira página é algo estruturado com o objetivo de aproximar o leitor da personagem, porque a história será contada no ponto de vista dela, na sua grande maioria. Vai ter adendos de outros personagens, porque é algo como se fosse uma coletânea de documentos, mas eu já consigo trazer essa ideia principal como objetivo de criar essa aproximação, porém com certa cautela. Então é interessante que tudo que você for colocar nessa primeira página, você está colocando todas as suas fichas nela. Você está apresentando já qual é a proposta, protagonistas, antagonistas possíveis, pontos de conflitos, promessas, dúvidas, mistérios, gatilhos. E tudo isso é desenvolvido e é possível ser avaliado tudo isso na sua primeira página. Então, pessoal, se vocês gostam, entendem a importância disso, eu até trago para vocês uma proposta bem interessante, que é o canal A Primeira Página, um canal que eu faço junto com o Matheus Braga, onde a gente traz apenas a primeira página de diversos livros, livros clássicos, livros atuais, onde a gente avalia todos esses primeiros pontos, essas primeiras páginas, no caso, a primeira página especificamente, com o objetivo de mostrar para vocês diversas formas diferentes de se trazer a primeira página, com gatilhos, com formas, objetivos, popularidade, ideias, premissas. E claro que, obviamente, existem diversos clássicos onde a primeira página ela é fraquíssima. E claro, nós estamos falando também de primeiras páginas de diversos períodos históricos. Existem diversos elementos a serem avaliados, não apenas porque um livro inteiro não é avaliado com a primeira página. Porém, ter uma primeira página muito importante, principalmente nessa construção, é algo bem legal. Então, se você gosta de análise literária, se quer ter diversas indicações interessantes, vou deixar aqui no canal da descrição o link para você ir lá no canal da Primeira Página. Apenas estamos no começo com alguns poucos vídeos, porém todas segundas e quartas vão estar saindo episódios com a gente analisando diversos livros. Então, vale a pena você ir dar uma olhadinha. Continuando sobre a primeira página, uma coisa que é importante a gente avaliar, principalmente quando a gente vai começar a escrever, é entender mais ou menos qual vai ser a proposta da estrutura narrativa que você vai fazer. Vou fazer uma estrutura, por exemplo, de Mice? Vai ser uma jornada do herói? Vai ser uns pontos de conflitos com os temas satélites? Vou fazer curvas perfeitas ou curvas, no caso, aristotélicas? Eu vou fazer uma estrutura de prólogo, história, epílogo?
Qual que é mais ou menos a estrutura narrativa? Como eu falei para vocês, no caso do meu conto, onde nós temos a nossa personagem principal trazendo como a primeira página um bilhete, porque eu quis já entender a estrutura dessa história. Então, se você vai construir, por exemplo, uma estrutura narrativa de jornada do herói, qual que é o primeiro passo da jornada do herói? A apresentação do mundo comum. Então eu preciso de alguma forma apresentar o mundo comum, gerando gatilhos, criando curiosidade, ambientando e apresentando estruturas. Eu quero fazer um MICE, como por exemplo um MICE de personagem, onde começa a apresentação do personagem e com isso vai ter o arco narrativo dele. Então a grande importância de uma primeira página numa estrutura de um MICE de personagem seria basicamente você trazer as estruturas básicas da psique, personalidade, estruturas, informações, para você ambientar o seu leitor quanto ao seu personagem, a sua forma de pensar e agir, porque ele vai ser modificado no decorrer da história para positivo, para negativo, porque não necessariamente um mais precisa ser um caminho de redenção, pode ser um caminho de queda, pode ser simplesmente um caminho de ascensão. Depende muito de qual vai ser a estrutura de personagem que você quer fazer. Então é interessante que muitas vezes você percebe que até pegando o primeiro ato, no caso da estrutura de 3 atos, é interessante. Onde o primeiro ato ele apresenta personagens, estruturas, formas. Então, nesse caso, você pode fazer uma primeira página um pouco mais, vamos chamar assim, de locução, onde você apenas vai trazendo uma ambientação, porém, com uma ambientação bem feita, com um gatilho de ambientação bem feito, você sim estrutura diversas formas possíveis de se construir. Então, a primeira página, dando reforço muito importante, ele avalia a estrutura, a gente avalia a forma, a gente avalia o tom, a escrita, a apresentação, o punch mesmo, porque uma coisa que é bem legal também, você pode utilizar na sua primeira página, a gente chama também de cena e sequência. As cenas e sequências não necessariamente precisam ser algo relacionado a um capítulo e ao outro. Claro que você pode estruturar, fica até um pouco mais fácil, onde você apresenta uma ação, né, dentro de um primeiro capítulo, e nós temos uma sequência depois. Toda uma cena que vai, que transforma tudo isso e aquele outro, até que a gente chega na sequência, que é a consequência disso, a reflexão e as ações que foram feitas a partir daquela primeira ação anterior. Então você pode também estruturar dentro da diagramação da sua história, onde a primeira página corresponde a uma ação ou uma cena, e a consequência acontece no virar da página. Com isso você tem o quê? Acabou e você gerou um gigantesco gatilho mental de curiosidade. Porque toda a cena se encerra na primeira página. E quando você vira, você vê as consequências dela. Claro que, obviamente, quando a gente tem uma estrutura, a gente é novo, até mesmo pessoas mais velhas dentro da literatura, é muito complicado você construir uma primeira página pensando toda a diagramação disso. Porém, se você consegue fazer isso, como por exemplo o Joe Abercrombie faz isso com muita maestria, estruturar até também a diagramação da estrutura do seu livro faz toda a diferença. Acabar, por exemplo, como tem um livro que a gente vou trazendo para vocês futuramente, principalmente lá no canal, vão lá assistir, primeira página, que tem um conto muito legal, onde a primeira página, no caso a primeira frase, faz uma cena espelho com a última frase da página, gerando totalmente uma cena e a sequência começa a estruturar ao virar a página. Então é muito legal porque você percebe que os pequenos detalhes das construções fazem sim diferença na sua narrativa. Nossa, Rafa, não quer dizer que para escrever uma história excelente eu tenho que pensar no personagem, no world building, na história, na primeira página? É, meu querido, ser escritor é uma profissão. E a profissão requer treinamento, requer estudo, requer prática como qualquer outra. Da mesma forma que médicos estudam 5 anos, 7, 8 anos, e depois residências e tudo mais, engenheiros, farmacêuticos, professores, advogados, escritores também precisam de estudo. E você não pense que em 2, 3, 4, 5 textos você vai ficar, nossa, vou ficar muito bem. Não, é um estudo, é um treino. Então se você se dá o trabalho de estudar e dar tempo de certos pontos, para a escrita é a mesma coisa. Escrever um texto e falar assim, nossa, ele é perfeito e não existe modificações, fatalmente, se caso você reescreva esse texto 2 anos depois de muito treino, você vai reestruturar, você vai construir uma primeira página melhor, você vai construir plots melhores, vai construir diversos elementos melhores. Porém, não impede de você já começar agora imaginando como você pode fazer uma melhor primeira página. Então, pessoal, esse aqui é meu vídeo sobre a primeira página. Quis fazer uma coisa um pouco mais introdutória para vocês entenderem mais profundamente a importância de uma primeira página. Caso vocês achem interessante que eu traga mais quesitos literários mais específicos,
trazendo assim, ah, beleza, sua primeira página, então vou falar um pouco mais sobre construção de títulos, cena e sequência, primeira e última fala, estruturação de diálogos. Deixa aqui nos comentários, porque com certeza eu trarei mais conteúdo para melhorar melhor a sua escrita e também a sua quesito mais narrativista na hora que for construir as suas histórias, seja elas em qualquer lugar, como contos, como histórias, como escritas, ou simplesmente um storytelling falado. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal. E lembrando que nós temos tanto o nosso Catarse, que a gente está ajudando, caso vocês queiram ajudar um pouco mais fortemente. E caso vocês gostem de criação de criaturas fantásticas, também aqui nos comentários, eu vou deixar aqui no caso da descrição, eu vou deixar aqui o linkzinho para você ver o nosso edital para criação de criaturas fantásticas, que vai acontecer até o final desse mês de dezembro de 2023, e em janeiro vai sair o resultado. Quer canonizar a sua criatura fantástica dentro do nosso bestiário do canal? Mande pra gente, que com certeza, caso seja uma coisa muito maravilhosa e você tiver cancha, ele vai aparecer em vídeo e também ser canonizado dentro da nossa estrutura de bestiário. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!